4 de outubro de 2025, neste sábado da 26ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Francisco de Assis, religioso. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos filhos e filhas, seguidores de minhas redes sociais, um privilégio estarmos juntos a meditar a palavra de Deus, a vida dos santos. Louvado seja Deus. Vos saúdo com a paz, sintam-se todos bem acolhidos. Hoje nós celebramos esta memória tão importante, portanto, vamos refletir sobre ela antes de passarmos para o texto bíblico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis. Muito bem, meus queridos. O nome de nascimento de São Francisco é Giovanni di Pietro di Bernardone. São Francisco nasceu no ano de 1181 ou 182, não temos com precisão, em Assis, na Itália, e faleceu no dia 3 de outubro de 1226, mais ou menos 44 anos de idade. Novo, né? Nos dias de hoje nós diríamos que faleceu novo. A sua canonização aconteceu no ano de 1228 pelo Papa Gregório IX e a sua festa litúrgica é celebrada hoje em toda a igreja. É o patrono dos animais, da ecologia e também da Itália. São Francisco de Assis. Muito bem, os pontos mais importantes da sua vida para o nosso testemunho, nossa aprendizagem. Francisco ele nasceu numa família rica, né, de comerciante de tecidos, e durante a sua juventude ele viveu de forma despreocupada, gostava de festas, sonhava em se tornar um brilhante cavaleiro, participou até de uma guerra entre Assis e Perúdia, onde ele inclusive foi prisioneiro, né? Eu escutava sobre isso da guia que estava conduzindo a minha peregrinação. Uma das guias explicava sobre isso, né? E após a sua libertação, ele passou uma profunda crise espiritual, né? E ele questionou o sentido da vida, como acontece com todos nós em um ou outro período da nossa caminhada, né? Aos poucos, Francisco ele foi se afastando da vida luxuosa. Ele teve um encontro decisivo com um leproso, isso é bastante conhecido, esse fato, né? Que despertou a sua compaixão. E no ano de 1206, ele renunciou publicamente à herança e à riqueza do seu pai e passou a abraçar a pobreza e a vida de simplicidade. Enquanto esse é um fenômeno muito, muito marcante na personalidade de Francisco de Assis, né? Enquanto ele rezava na capela de São Damião, ele ouviu do próprio Cristo que está estampado no crucifixo de São Damião, dizendo a ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Inicialmente, São Francisco interpretou isso de maneira literal, né? Começou a reconstruir capelas abandonadas. Depois ele entendeu que era um chamado para renovar espiritualmente a Igreja de Cristo. Eu tive a graça nessa peregrinação e também na outra viagem que já fiz para lá. Já fui 2 vezes para Assis, de entrar na capela de São Damião, de contemplar aquela cruz que falou com São Francisco, né? É um momento muito emocionante, viu, gente? Muito místico, né? A cruz que conversou com um santo que mudou a história da igreja, né? Então, um lugar muito, muito singular, né? Depois ele vai fundar a Ordem dos Frades Menores. No ano de 1209, ele escreveu uma regra de vida baseada no Evangelho e atraiu alguns seguidores, né? Fundou a Ordem dos Frades Menores, que foi aprovada oralmente pelo Papa Inocêncio III, e o movimento cresceu rapidamente,
com foco na pobreza, na humildade, na pregação e no amor, né? Pois nós vemos também na personalidade de Francisco de Assis um amor à natureza e fraternidade universal, né? São Francisco via na natureza um reflexo da criação de Deus, né? Por isso que ele chamava os animais de irmãos e irmãs, né? Até compôs o cântico tão conhecido, chamado Cântico das Criaturas, né? Um dos primeiros textos literários em italiano que ele escreveu. E nós vemos também que Francisco vai trazer em si as marcas da paixão de Jesus Cristo. Em 1224, ele recebeu os chamados estigmas, que são as feridas que Jesus Cristo recebeu. São 5, né? A marca dos pregos, né? Os estigmas. E Francisco recebeu em si essas marcas, esses estigmas, enquanto ele estava rezando no Monte Alverne. E ele se tornou o primeiro santo conhecido a receber os estigmas de Cristo. Depois nós vamos perceber que outros santos vão receber. São Pio de Pietrelcina, até mesmo Rita de Cássia na sua fronte, né? Mas São Francisco me parece, dos conhecidos, ser o primeiro a receber os estigmas. E ele passou os últimos anos da sua vida debilitado fisicamente, mas espiritualmente intenso e em comunhão com Deus. Morreu no ano de 1226, lá na Porciúncula, né? Tive a graça de conhecer a Porciúncula, não dessa vez que eu fui, mas na outra vez. Um lugar também que respira espiritualidade, muito, muito interessante. E ele falece na capela que ele amava, né? Que estava lá na Porciúncula, que é na parte bem lá para baixo, não é onde está o santuário, né? A basílica. É um lugar até meio distante, né? A vida de São Francisco, minha gente, é um testemunho de desprendimento, de amor a Deus, de centralidade, né? Para todos nós. E Francisco também, depois ele vai dar, a partir da sua pessoa, teve origem em a Ordem das Clarissas, né, junto com Santa Clara de Assis e a Ordem Terceira Franciscana. Então, símbolo de paz, de humildade, de desapego material, de amor à criação, um grande exemplo para nós e para toda a igreja. Nós que muitas vezes somos ludibriados e seduzidos por tantas coisas que nos tiram de Deus, nos tiram de nós mesmos, não é? Então hoje pensamos a intercessão desse santo tão importante para a igreja. Muito bem, meus queridos, Rádio Rainha da Paz, um novo tempo de evangelizar. Vamos agora para a proclamação da leitura que a igreja nos propõe nesse sábado e depois a reflexão sobre ela. Leitura do livro de Baruque, capítulo 4, versículos do 5 ao 12, do 27 ao 29. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendido às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus, é que fostes entregue aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno que entristecestes, aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados de meus filhos, fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele que vos fez sofrer há de lembrar-se de vós.
como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora voltando, buscai-o com zelo, 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós trará com a vossa salvação eterna alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Então nós estamos acompanhando desde ontem o livro de Baruque. O livro de Baruque, ele é atribuído a Baruque, que era um secretário e companheiro do profeta Jeremias. Tá? Embora alguns estudiosos reconheçam que provavelmente também possa ter sido escrito por vários autores, né, judeus, sobretudo da diáspora, na Babilônia ou no Egito, mas ainda tem exegetas que atribuem a esse tal Baruque, secretário e companheiro de Jeremias. O livro de Baruque, eu sempre faço essa introdução, é bom recapitular, né? Ele reflete a experiência que o povo de Judá teve na Babilônia. Então é um livro que fala sobre o exílio da Babilônia. Foi um tempo de dor, um tempo de perda, de questionamento, mas também foi um tempo que o povo teve oportunidade de retornar à fé e à esperança, de receber o perdão de Deus pelas ofensas e pelas infidelidades. Tá? A estrutura do livro de Baruque, o formato é bastante híbrido. Tá? Tem orações, tem reflexões teológicas, tem sabedoria e tem exortações. Hoje nós ouvimos o capítulo 4, né? Versículos do 5 ao 12, do 27 ao 29. E o capítulo 4, ele faz parte da seção que lamenta a infidelidade de Israel. Então, é a seção do lamento. O escritor lamenta Israel ter sido infiel a Deus. E ao mesmo tempo faz um pedido de conversão, um apelo para que eles se convertam. Tá? Tem uma voz por detrás, uma voz poética, né? Que é atribuída a Jerusalém. Parece que é Jerusalém quem está falando no texto. Então é uma poesia, né? O texto que nós ouvimos hoje. Muito bonito, muito bonito. A gente não entende esses pontos, a gente não entende o texto, né? Muito bem. Então vamos lá, o comecinho do texto, que é o lamento e a culpa pela infidelidade. Coragem, meu povo, fostes vendidos, mas não para serem exterminados. Né? O que quer dizer essa frase? No fundo, é um convite à esperança. Né? Ainda que o povo esteja no exílio, o castigo que eles estão padecendo de escravidão no exílio não é uma destruição total, mas é uma correção amorosa de Deus. Fosses vendidos, mas não para serem exterminados. No fundo a gente completaria, mas para serem educados. Né? Então, aqui a infidelidade, ela é o motivo do sofrimento. E o autor deixa claro, nós falávamos sobre isso ontem, né? Tem sofrimentos da nossa vida que são consequentes das nossas más escolhas. E a gente tem que aceitar isso com humildade e pronto, e tocar a vida e corrigir o que precisa ser corrigido e mudar o que precisa ser mudado e acabou. E o povo de Israel viveu isso. Né? Deus chamava, tantos profetas foram enviados ao reino de Judá, né? Voltem para Deus, vocês estão se desviando, não vai dar certo. E não voltaram, aconteceu o pior, né? A cidade foi destruída e eles foram levados escravos. Né? Vamos dizer assim, solidamente é a consequência das infidelidades do povo. Né? Então, depois o Baruque vai dizer assim: sacrifícios aos demônios, esquecimento do eterno. Esses são os pecados que Israel cometeu. Uma crítica direta à idolatria. O povo rejeitou a Deus. Então, esses são temas frequentes, minha gente, nos profetas, chamados profetas exílicos.
Tem vários, né? Isaías, Ezequiel, enfim. Então, mas algo interessante é feito aqui no texto de Baruque, como eu já falei. Baruque, ele personifica Jerusalém, que também é chamada de Sião, tá? Sião é Jerusalém. E ele mostra Jerusalém como sendo uma mãe que está sofrendo e que reforça a dor da cidade diante da destruição e da deportação dos seus habitantes. É uma mãe que sofre porque os seus filhos estão sendo tirados dela. Olha que bonito o texto de Baruque, né? Depois, no versículo 27, mais uma vez, Baruque vai dizer, né? O texto vai dizer: coragem, meus filhos, aquele que vos castigou se lembrará de vós. Deus, ele não abandona, mesmo aqueles que acabam se distanciando e se afastando dele, né? Até mesmo o castigo é sinal de aliança e não de rejeição definitiva. Minha gente, Deus, ele vai fazer de tudo para que nós estejamos junto dele. Vai fazer de tudo. Vai enviar pregadores, vai enviar sinais clarividentes, vai enviar um monte de situações para nos trazer para ele. Se não adiantar, Deus vai utilizar da última forma, que é a forma mais sofrida, que é o sofrimento, que é o que nós chamamos, numa linguagem veterotestamentária, de castigo. Mas, padre, Deus, ele faz sofrer se for necessário permitir o sofrimento na nossa vida, para que nós voltemos a ele e não soframos no inferno eternamente. Deus, ele fará. É melhor o sofrimento aqui, que é provisório e passa rápido, do que o sofrimento na eternidade, que é no inferno, longe de Deus. A gente precisa entender isso, né? Hoje em dia tem aquela visão: ai, Deus o castiga, ai, não sei o quê, não tem nada. Ora, minha gente, alguns acontecimentos da nossa vida são permitidos por Deus, sim, para que a gente volte para Deus. Não existe vida e felicidade sem Deus. Esse é um fato que nós precisamos ainda assimilar. Parece que racionalmente nós assimilamos, mas na prática da vida não, né, gente? Se nós efetivamente tivéssemos assimilado essa verdade, nós não cometeríamos pecados. Ou não é verdade? Pecados graves. Então, no fundo, a gente sabe racionalmente que a fonte da felicidade da vida unicamente é Deus. Só que os prazeres, os acontecimentos, enfim, as coisas do mundo nos tiram, na prática, disso que racionalmente nós cremos. É ou não é verdade? É verdade. Então, depois o texto vai dizer, no versículo 28, o versículo seguinte, né? Voltai a procurá-lo com zelo 10 vezes maior. Então, a resposta do castigo, Deus espera que seja um arrependimento profundo, ativo, não um desespero. Então, a conversão, preste bem atenção nisso para a gente poder entender, segundo o texto de hoje. Conversão não é um simples voltar, né? Mas é um buscar profundamente com zelo. Porque se simplesmente é voltar, eu posso me distanciar de novo mais para frente. Que é o que acontece conosco, né? Entre nós aqui, sejamos francos. Mas uma conversão verdadeira, ela acontece sob essa perspectiva do versículo 28. Voltar a procurá-lo, sim, mas com zelo 10 vezes maior. Né? Claro, e depois do versículo 29, o texto vai dizer: aquele que vos trouxe o mal trará a alegria eterna da salvação. Então, a promessa da restauração messiânica. Deus, ele é justo, mas ele também é misericordioso, fiel à sua aliança, né? Tem pessoas, minha gente, que têm grande dificuldade de conciliar no único Deus a justiça
e a misericórdia. E nós não podemos ter dificuldade de conciliar isso. Porque se Deus permite algo que aparentemente é mal, é porque Ele é justo, né? E Ele, a partir daquele aparente mal, Ele nos dá a oportunidade de voltar à vida. Aí a face misericordiosa de Deus se manifesta. Então justiça e misericórdia não se contrapõem em Deus. Aliás, isso está no catecismo, né, da Igreja Católica. Mas se completam, se sucedem. A misericórdia nesta vida, nesta terra, ela é sempre subsequente à justiça de Deus. Sempre, sempre. Né? Então, minha gente, a teologia da profecia de Baruque é uma teologia que mostra a aliança e a fidelidade de Deus. O povo sofre porque quebrou a aliança com Deus, e não por crueldade divina. Então, o exílio ele é visto como consequência da infidelidade, sempre foi visto na teologia dessa maneira. Tá? Mas a aliança permanece válida. Mesmo no castigo, Deus não abandona o seu povo. Né? Não são punições cruéis, mas são instrumentos de purificação. É um convite também, preste bem atenção no que o padre vai dizer agora, a nós refletirmos o mistério do nosso sofrimento. Quando a gente passa algumas dificuldades na vida, nós podemos interpretar de diversas maneiras. Ah, Deus não me ama, senão não permitiria. Ah, eu não sou abençoado. Ah, eu nasci para sofrer. Ah, não sei, sabe aquele lamento que tem muita gente que se lança desses lamentos? E às vezes a gente tem que falar com o padre, sabe? Às vezes a gente atende aconselhamento e são pessoas assim. Como é difícil tirar a pessoa dessa convicção. Quando você estiver num sofrimento, entenda aquele sofrimento como uma oportunidade de se purificar e de se santificar. O sofrimento é o mesmo, o que vai mudar é a minha interpretação, o meu modo de enfrentar, de compreender. Né? Eu posso enxergar a face de um Deus mau, mas eu posso enxergar também diante do meu sofrimento a face de um Deus que me quer um pouco mais maduro, que me quer um pouco mais forte, por isso está me purificando, por isso está me provando. Tudo depende da minha interpretação. Né? Interessante a palavra de hoje, né? Muito interessante. E Jerusalém como mãe, né? Essa figura poética, né? Aqui, Jerusalém que está falando no texto inteiro, né? Está falando do povo como se fosse seu filho, é uma personificação, como já falei, né? É claro que nós podemos colocar também Jerusalém como imagem, como figura da Virgem Maria, que também sofre quando o seu filho está na cruz. Quando Jerusalém é evacuada, ou seja, o seu povo é levado para o exílio, por castigo, para a escravidão, Jerusalém sofre. A Virgem Maria também, quando seu filho lhe é tirado e posto na cruz a sofrer, ela também sofre, né? E nós também vivemos essa experiência de sofrer por aquilo que é nosso, por aquilo que nós não podemos mudar e que nós muitas vezes desejamos. Não é essa experiência? Então nós temos nesse texto a possibilidade de nos colocar na pessoa do povo de Israel. Povo teimoso, infiel, pecador, cabeça dura, mas nós também podemos nos colocar na pessoa da Jerusalém que perde, que vê o outro sofrer e não pode mudar porque o outro precisa passar por aquilo. Sabe quando você contempla alguém que está passando, por exemplo, uma enfermidade grave e você quer tanto ajudar, mas você não tem o que fazer? É bem essa experiência de Jerusalém hoje, né? E essa Jerusalém, ela confia seus filhos a Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer, né? Olha, minha gente, um texto fantástico, né? Maravilhoso hoje. A profecia de Baruque. Pena que as pessoas, a liturgia de sábado, às vezes não é muito explorada, né? Porque os padres às vezes cancelam missa de sábado ou não rezam, mas olha só a beleza desse texto, né? Muito interessante, muito interessante. Muito bem, queridos. Rádio Rainha da Paz, um novo tempo para evangelizar. Eu desejo a vocês um excelente fim de semana com muita paz, alegria. Confiemos no amor de Deus, gente. Ninguém nos ama mais do que Deus.
A gente tem que ter certeza disso, né? Certeza. Viva todos os momentos com intensidade esse fim de semana. Que Deus abençoe a todos, viu? Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Amanhã é domingo e será postada a homilia dominical para que você possa rezar e acompanhar, tá bom? Esse programa Reflexão Diária retorna na segunda-feira próxima, se Deus assim nos permitir. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.